Olá para você que mais uma vez chega conosco e vem se informar. É o projeto que a gente já lançou e que tem feito muito sucesso, no mínimo tem gerado discussões e empoderado, melhorado o debate. Conhecer o candidato, conhecer os candidatos. De novo, esse problema também é nosso. Votar no deputado estadual, votar no deputado federal sem saber quem é, sem lembrar em quem votou, sem lembrar no que prometia, sem saber o que promete o candidato. Não é essa a intenção. A intenção é exatamente o contrário. É conhecer o candidato. E hoje nós vamos conhecer Jarbas Vasconcelos. Boa tarde, candidato. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. É sempre um desafio largar a campanha para passar um tempinho debatendo e conversando com o eleitor. Então, assim, a gente precisa ainda agradecer. Não são todos que acham que é importante isso, conversar com o eleitor. Então, de verdade, muito obrigado por ter aceitado o convite. E a gente começa já tentando conhecer, que essa é a intenção, saber quem é o candidato, quem é Jarbas Vasconcelos. Bem, primeiro é um prazer estar aqui. Como você disse, realmente se quebra a rotina da campanha para vir a um programa como esse, porém se ganha, porque esse programa aqui quer conhecer os candidatos e mostrá-los e despi-los um pouco mais perante a opinião pública e para que esse voto seja um voto consciente. Não pode ter voto consciente se não há opção consciente por um caminho, por uma proposta, por uma visão de política e de gestão do poder público. Então, para mim, eu sempre paro a minha atividade para atender uma demanda como essa. E creio que ela sempre tem um retorno positivo. A minha candidatura é uma candidatura que tem um voto e arrasta um voto de opinião. Não é uma candidatura presa a um corporativismo ou a um território, mas ela é uma candidatura que vem de alguém que é da sociedade, que sempre esteve liderando a sociedade, né? E respondendo a sua pergunta, eu sou Jarbas Vasconcelos, advogado, paraense, nascido em Santarém, de Monte Alegre, da Calha Norte, que é um território que as pessoas não costumam identificar, né? Costumam sempre identificar o Baixo Amazonas, mas não identificam Calha Norte, que hoje é o território que é um dos territórios mais pobres do nosso estado e, ao mesmo tempo, os mais ricos. Vive essa contradição de todo o estado e lá é uma contradição importante do estado, que vim para Belém aos 12 anos de idade estudar e aqui estudei, aqui trabalhei, aqui me formei e me tornei presidente da OAB por 2 mandatos, da OAB do Pará. Depois fui presidente da mais importante comissão do Conselho Federal da OAB, que é a Comissão de Defesa das Prerrogativas da Advocacia, onde, num período em que nós discutimos muito o Estado policial, a politização do judiciário, os processos midiáticos, um momento de profunda que está sendo revisto agora, nesse momento do país. E, em 2018, eu fui candidato ao Senado, pelo Partido Verde. Naquele momento, eu fiz uma campanha de cidadão, como se fosse uma candidatura avulsa. Eu sempre acreditei que a candidatura avulsa é importante, porque o cidadão não pode ficar preso a um partido. E, naquele momento, eu não subi em nenhum palanque de nenhum candidato, porque achava que a cidadania precisava tratar de problemas que nenhum partido tinha condições de tratar. Tive 450 mil votos. Fui de modo sacerdotal em todos os municípios do Pará. Depois já depois da eleição, é evidente que quando você não está numa máquina partidária grande, você não se elege. Eu já estava na Europa quando o governador me convidou para ser secretário de gestão do sistema prisional. Não havia uma secretaria, havia uma superintendência. Mas eu fui convidado para ser secretário como sinal de novos tempos. Que depois, logo em seguida, foi criada a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, e eu pude, então, ser um dos pilares da nova doutrina de segurança pública que redimiu o Pará pela primeira vez de ser um estado onde tinha uma das piores seguranças públicas do país, e ele passou a ter hoje uma das melhores seguranças públicas do país. É a primeira vez que isso acontece na nossa história, e eu tenho muito orgulho de ter estado
junto com o governador Helder, de aceitar o seu convite. Eu nunca havia aceitado convite algum para fazer parte do Estado, né? A minha pegada sempre foi estar ao lado da sociedade, do centro comunitário, da associação, do sindicato, da ONG. Como presidente da OAB, procurei transformar a OAB no centro da sociedade civil. Então, sempre fui muito recalcitrante em ir para o lado do Estado. Mas que bom, porque essa trajetória de vida me fez portador de uma visão muito particular dos problemas do Estado, que é a visão da sociedade civil. E isso contribuiu fortemente para que nós fizéssemos uma gestão que mudou o sistema penal. E com a mudança do sistema penal, se pôde conseguir a redução de todos os índices de criminalidade do Estado do Pará. Então, esse é o Jarbas Vasconcelos, um advogado por excelência. Saí da secretaria dia 2 de abril, voltei imediatamente para o meu escritório e no dia seguinte já comecei a trabalhar novamente como advogado. Sou sempre presidente da OAB, porque o presidente da OAB é o membro honorário vitalício da instituição, é sempre presidente. Então, voltei à minha casa, voltei à OAB, voltei à advocacia, voltei à minha banca, estava com saudade dela, de onde sempre vivi, sempre onde estive, passando a maior parte do meu tempo. Então, agora, o governador fez um outro convite que não estava no meu planejamento, que era para ser candidato a deputado estadual, e cá estou com você falando de política e de candidatura. Eu posso, com esse resumo, com esse breve, né, resumo da tua história, a gente entende como um ser político. Mas o que te faz exatamente querer concorrer a um cargo eletivo? Qual é o motivador maior? Bem, o motivador está no convite do governador. Nenhum dirigente, gestor da segurança pública atualmente do Pará, se dispôs a ser candidato. O governador me escolheu, fez o convite para que eu fosse, para que essa nova doutrina de segurança pública tivesse uma representação autêntica e muito necessária, imprescindível para a sustentação dessa política de segurança pública dentro do parlamento, né? O parlamento sempre apoiou as iniciativas nossa como gestor do governador na segurança pública, mas ter alguém que foi qualificado pela ação prática, pelo protagonismo na segurança pública, é uma diferença muito grande para todas as forças que compõem a segurança pública e para também um projeto que o governo tem de certamente aprofundar esta política de segurança pública para que os índices de violência continuem a cair no Estado, né? Esta é uma normalidade da política que foi feita de segurança pública, a continuidade da queda de todos os índices de mês para mês, de ano para ano. E, evidentemente, que o governador vai entrar no outro mandato, ao que todos os números indicam. O governador Helder deve ganhar a eleição no primeiro turno e deve, portanto, dar continuidade à sua política de segurança. E como a representação do setor segurança pública na Assembleia, é evidente que esse diálogo também cresce de nível e de qualidade entre poder executivo e poder legislativo. Como a gente está trabalhando exatamente essa questão de apresentar o candidato, apresentar o que pensa o candidato, para tentar se aproximar mais ainda do eleitor, vou mandar duas perguntas em uma agora. Sim. Tá? A primeira delas escolheste o MDB. Sim. Né? Então, assim, há candidatos que já sentaram aqui também e acham que não necessariamente o partido tem a ver com plano de governo, com programa de governo que você vai exercer se eleito. Há quem defenda que sim, tem a ver, é uma forma do eleitor também te enxergar, sim, e a partir daí escolher essa coisa, para a gente sair um pouco desse olhar fui com a cara daquele candidato, voto nele, mas essa legenda tem a ver também com o que eu acredito, porque a gente costuma separar e é um engano. Na verdade, não sei se é um engano. O que tu achas disso? Assim? E por que o MDB? Bem, primeiro, o MDB é um partido histórico, é um partido que abrigou todas as correntes que se opunham à ditadura militar desde a década de 60, quando se deu o golpe militar. Na época, os mais jovens não tiveram essa experiência e, graças a Deus, não tiveram, mas só haviam dois partidos, o da situação, do regime militar, e da oposição, que era
o PMDB, era Arena e PMDB. E o PMDB sempre foi um partido que teve essa capacidade multiforme e de flexibilidade de reunir a pluralidade da sociedade brasileira e de todos os vieses e recortes ideológicos dentro dele. Daí que ele permanece, na essência, com esse conteúdo conciliador. Não é à toa que o MDB sempre está presente nos governos, não como fisiologismo, mas creio que pela sua formação e conformação histórica de ser um partido que é capaz de agregar a multiplicidade, a diversidade e a pluralidade do pensamento político nacional. É evidente que o MDB, depois da Constituição de 88, passou a adquirir e a trabalhar a sua identidade, mas é um partido ainda muito plural, né? De muitas tendências, né? Que vão de um espectro mais à esquerda, mais à centro-esquerda, mais à centro-direita, até um aspecto mais conservador, um aspecto mais liberal. Então, neste partido da sociedade civil brasileira que eu estou, porque quando vira o governo do Estado, o governo é do MDB, um partido ao qual o nosso governador sempre foi filiado, e eu saio como candidato não a partir de uma perspectiva individual, mas a partir de um convite coletivo do governador, dos meus companheiros que exerceram comigo o secretariado, especialmente da segurança, a gestão da segurança pública, e, portanto, não me parecia fugir da raia de não ir para o MDB. É evidente que existem outros partidos na base do governo, inclusive muito mais fáceis de se eleger pelo coeficiente eleitoral, mas é preciso que a gente tenha coerência na vida, e a minha candidatura é uma candidatura que se filiou ao MDB, está afiliado ao MDB e que sustenta uma visão do MDB política no geral, né? E hoje nós estamos aliados também dentro de um aspecto político hoje no Brasil que propõe a defesa firme das instituições democráticas, das liberdades civis e dos valores que nos trouxeram até aqui como construtores do Estado democrático de direito, né? Eu acho que a grande questão hoje no Brasil é precisamente esta. Quem defende o Estado democrático de direito como valor, a democracia como valor universal e como modo de solução dos conflitos, quem defende a separação de poderes e do exercício pleno e autônomo dos poderes legislativo, judiciário e poder executivo, e daqueles que pensam em uma revisão de corte ditatorial do Estado brasileiro. Então, eu estou muito confortável no meu lugar de fala como candidato a deputado estadual, que é o lugar de fala, penso, nunca deixou de ser, da trincheira da sociedade civil brasileira, que é o MDB. E esses valores, tu entende também que são completamente associados ao teu nome, à tua pessoa? Evidente, eu quando fui estudante, fui do Diretório Central dos Estudantes, fui da União Nacional dos Estudantes. Quando exercia advocacia trabalhista, fundamentalmente, eu sou um advogado trabalhista, por definição, né? E advogado trabalhista rala, né? E advogado trabalhista rala, e eu ralei sempre do lado mais difícil, que é o lado dos trabalhadores, das associações, né? E depois meu escritório e eu próprio advogo num espectro mais amplo para a sociedade civil, para os centros comunitários, para as associações, para as redes organizadas e inorganizadas da sociedade civil, para as ONGs, enfim, a partir desses modelos de defesa das causas da cidadania. Foi esse perfil de advocacia que me trouxe a crista da liderança da classe dos advogados, da advocacia, e me fez presidente da OAB do Pará por 2 mandatos. Então, a defesa desses valores está dentro também da OAB. A OAB, historicamente, ela trouxe a modernização do Império, trouxe a República, combateu a velha República, trouxe a democracia para o país, lutou contra a ditadura e fez a nova Constituição e os seus valores democráticos, né? No nosso juramento de advogado está: juro defender o Estado e não qualquer Estado, e não qualquer governo,
o Estado democrático de direito. Portanto, isto está no DNA da nossa classe, da nossa entidade, que é a maior entidade do Brasil, sempre foi desde o Império, né? Há quase 250 anos, nós advogados, nossa ordem é a maior entidade do país, né? Isso está no nosso DNA histórico. E também, evidentemente, na minha vida pessoal, pelos valores pelo qual lutei. E nesse momento de eleição, para mim, é um momento de luta política, de debate de ideias, né, de sustentação de opiniões e valores, né? Nós não podemos ceder valores nem princípios por votos, né? Valores e princípios são maiores do que uma contingência eleitoral. Estás tocando em assuntos, eu fico querendo ir para um lugar, mas tu ficas me voltando. E aí... A gente também está no momento em que a sociedade está discutindo fundo eleitoral, está discutindo essa quantidade de partidos aí, legendas que a gente nem sabe mais falar, não aparece e não conhece. O que tu pensas disso, Jarbas? Eu acho que quando eu estive no Conselho Federal da OAB, nós fizemos uma campanha na gestão do presidente Lamáquia, de 2016 a 2018, que dizia que a reforma política era a mãe de todas as reformas. A causa da corrupção está na ausência de uma reforma política. Enquanto nós não fizermos uma reforma política profunda no país, nós teremos um Estado democrático imperfeito e uma gestão pública imperfeita. E uma disputa pela soberania popular, que é o voto, também imperfeita. O que nós temos é uma democracia imperfeita e nós precisamos lutar para aperfeiçoá-la, né? A gente não pode abrir mão da democracia. A gente tem que criticar a democracia para mudá-la do ponto de vista da sua qualidade, da sua funcionalidade. Evidente que ninguém em sã consciência aceita emenda secreta. Ninguém em sã consciência é capaz de dar um cheque em branco aos seus representantes, que são os parlamentares, a fazer emenda vinculativas, secretas, a serem tornada pública décadas depois. Ninguém daria autorização ao Congresso Nacional para sancionar 6 bilhões de reais para dar aos partidos políticos, e sem que a sociedade tenha efetivo controle da gestão desses recursos, né? Então, evidentemente que nós vamos ter, ao contrário do que diz a lei eleitoral e a nossa Constituição, que a lei eleitoral e a nossa Constituição diz que a disputa eleitoral deve se dar de forma paritária, isonômica, deve se dar de forma regular, e onde a igualdade de armas é o principal princípio. Mas nós não sabemos que nós não temos igualdade de armas, né? Seja entre os partidos, seja entre os candidatos, seja entre, inclusive, candidatos do mesmo partido, né? Então, consequência disso é que nós sempre teremos uma distorção da vontade popular, mas nem isso nos faz desistir do Estado Democrático de Direito. Nós temos que lutar para melhorar e aperfeiçoar isso, mas eu tenho uma visão, me desculpe quem não concordar, muito crítica deste processo eleitoral, e que é uma contradição, porque eu estou participando dele, mas a contradição de participar dele é no sentido de tentar resolver esta contradição a partir de um debate público, político, claro, com todos os interessados, especialmente com a sociedade brasileira. A maior questão da sociedade, do eleitor em si, é dizer, não acredito mais na política porque todo mundo que está lá só rouba, só quer fazer por si. Sim. Então essa é a primeira questão aqui a ser levantada. Outra é que nós temos uma democracia recente. E aí, quando não está dando certo, vamos acabar com a democracia? Sim. É essa a fala? E veja, nós vivemos um processo muito difícil, muito estranho. A política perdeu o seu interesse, né? Você tem hoje, eu diria que a classe chamada classe política, né? Sociologicamente não existe uma classe política, mas do ponto de vista prático as pessoas falam assim popularmente, pessoas, né? Com cargos eletivos. A classe política é uma classe alienada, né? É uma classe alienada dos problemas da sociedade. E a sociedade também, como uma forma de vingança, talvez não correta,
também alienada da classe política, de modo que você falou no início, você vota em alguém que se perguntar 30 dias depois, não pergunte agora que vai dar 100%, mas 30 dias depois, se você perguntar quais foram os candidatos que você votou, possivelmente vai dar um número assim acima de 70%. Eu acho que se perguntar na segunda-feira, já vai dar uma distorção imensa. Você não sabe, você não há o compromisso de um vínculo de cobrança entre o representante e o representado, entre o que ele propõe. Por exemplo, eu sou um candidato que eu fiz questão de fazer um programinha, fazer um manifesto. Né? Por que o manifesto? Porque o manifesto é a forma de você apresentar a sua visão de mundo, né? De apresentar suas propostas, de colocar em debate. Você vai nas minhas redes sociais e você vai ver a gente falando e pautando temas que precisam ser pautados. Mas quando você olha a campanha de um modo de vista geral, né, você vê sempre um discurso um pouco feito pelos marqueteiros, por alguém que você vê que é um artificialismo para aquele candidato. Você vê o candidato falando sempre mais escola, mais saúde, mais segurança, mais educação. É basicamente ali um standard das campanhas, né? Com jingle, com música, com certo gestual, mas não há conteúdo. Ninguém fala, por exemplo, de economia. Né? Ora, se eu não falar de economia do Pará e caminhos de desenvolvimento e alternativas de desenvolvimento, eu não posso falar de nada mais, nem de saúde, nem de educação, de nada. Eu tenho que falar de logística. Eu tenho que falar de políticas públicas que conduzam à inserção e à reinserção da sociedade, né? Que possam redimir territórios hoje, por exemplo, dominados pelo crime, né? Redimir a favor da cidadania, né? A favor de uma política social inclusiva. Então, você não vê a maioria das candidaturas falando sobre isso. Quando eu falo isso, não quero dizer que seja a minha única candidatura que tenha esse conteúdo propositivo, mas lamento que seja poucos. Deveria isso ser comum a todos os candidatos. Todos os candidatos deveriam entender de logística, deveriam, se não entendesse, estudar um pouco sobre economia, se não fosse advogados nem juristas, estudar um pouco sobre a nossa Constituição. Mas quando você vê a campanha política, o nível dela já é um prenúncio do que serão as casas legislativas, o que serão os novos governantes, né? Então, honrosas exceções. Eu sempre digo, olha, se você não votar em mim, não tem problema. O problema vai ser meu, individual, que eu vou perder o seu voto. Mas o problema da sociedade é que o seu voto tem que ser dado para uma candidatura que tenha conteúdo propositivo, que tenha um conteúdo questionador, que tenha capacidade dialógica de estabelecer uma conexão ou uma reconexão entre o representante e o representado, entre o poder político e o instituinte desse poder político, que é o cidadão. Então, se você não vota em mim, vote em alguém que tenha esse perfil. Lamentavelmente, as pessoas votam no dia da eleição juntando santinho da rua. Mas porque não tem ideia do fato do poder. Isso é um excelente assunto. A gente está nesse momento discutindo eleição para deputado estadual, federal, Senado, sim, governo e presidente. Mas só se pensa no presidente e governo ali. Né? E você assim, sabe, você me permite, da importância você me permite, Nelson, eu sou candidato a essa coisa terrivelmente mais irritante. Tanto irritante que eu tenho me recusado, eu estou com uma certa má vontade de falar na eleição presidencial. Porque você vai numa reunião, e assim com um público até de uma certa crítica, que é um nível de massa crítica. Mas tanto faz o público. No final você fala da sua candidatura, fala das suas propostas, fala da Assembleia Legislativa, que a Assembleia Legislativa precisa voltar a ser protagonista, e aí vem sempre alguém da plateia, levanta e diz assim, e você vota em quem? Então, se você disser que é Lula, os Bolsonaro vão embora. Se você disser que é Bolsonaro, os Lula vão embora. E você não presta mais. Então, o que está acontecendo hoje que eu vejo? Tem pessoas que você vê que são muito ruins qualitativamente
e que são as que mais parecem agitar a bandeira do Lula ou do Bolsonaro. E eu sempre digo, olha, nem Lula nem Bolsonaro vão estar por essas pessoas lá na hora de votar na Assembleia Legislativa. Essas pessoas vão estar por si. Não adianta você dizer, olha, eu sou Lula está chegando e vamos aqui o Lula, ou então, eu sou Bolsonaro. Mas na hora da Assembleia, é o seu candidato que você votou para deputado estadual que vai estar fazendo o seu trabalho. O Lula, se for eleito, ou o Bolsonaro, vai estar lá em Brasília. Se o Bolsonaro for reeleito, ele vai estar em Brasília. E o teu deputado estadual vai estar aqui no Pará, discutindo as coisas do Pará. E há campanhas inteiras devotadas a só dizerem que são do Lula ou do Bolsonaro e candidaturas que vão ser vitoriosas porque o povo vê uma conexão dessas pessoas com Lula ou Bolsonaro e essas pessoas não têm nada a acrescentar, nada a dizer sobre a Assembleia Legislativa do Estado do Pará e sobre a história do Pará, sobre o governo do Pará. Isso é trágico. Eu estou prevendo que, ao contrário da gente ter um parlamento melhor, nós teremos talvez um parlamento estadual que tenha uma qualidade menor e muito influenciado por este quadro. As pessoas não sabem quem votar para deputado estadual. Elas sabem 100%, ainda não encontrei pessoas em reuniões que não saibam quem votar. Agora, para presidente, para senador, há uma alienação muito grande desse debate, é outro canto esquecido, é uma esquina esquecida, absolutamente esquecida. Eu diria que a eleição para senador está totalmente aberta. Para deputado federal, há uma inclinação maior dos eleitores de saberem candidatos. E para deputado estadual, é muito grande o percentual das pessoas que não têm deputado e, tragicamente, que escolhem candidatos não pelo que eles pensam, mas porque eles defendem para presidente da República. E me parece maior ainda a quantidade de pessoas que continuam votando sem saber o que faz um deputado estadual, sem saber o que faz um deputado federal, sem saber o que faz um senador. Normalmente as pessoas me perguntam, quando eu vou ter uma reunião numa comunidade, elas me apresentam uma pauta, a ponte, o posto de saúde, né? A escola de ensino fundamental. As pessoas elas não conseguem distinguir os níveis de competência do município. Às vezes você tem a campanha política, para mim é muito educativa, sabe? Que aí eu vou dizer para as pessoas, olha, eu vou parar um pouquinho aqui para dizer o que é competência municipal, o que é competência estadual e dentro do Estado o que é competência da Assembleia e o que é competência do Poder Executivo, né? O que é atribuição do Poder Judiciário, o que é competência da União Federal. As pessoas não têm essa visão. E o mais dramático, quando eu vejo discursos sinceros de candidatos que também desconhecem essa competência, né? Você vê candidatos falando que vão fazer isso ou aquilo é competência do vereador. Às vezes tu vê outro cara falando que é competência do deputado federal, né? Ele vai fazer alguma coisa que tu vê que não é competência do legislativo, é do Poder Executivo, né? Então, toda proposição de projeto de lei que implica em gasto público, portanto, em dinheiro do orçamento, é iniciativa do Poder Executivo. O Poder Legislativo pode sugerir ao Poder Executivo, pode fazer uma moção para o governador reestruturar a carreira de professores, mas se essa reestruturação impacta em aumento salarial, em vantagens que vão tirar do orçamento, o deputado não pode propor isso sozinho, quem tem que propor é o Executivo. Então, isso está na Constituição. Então, os candidatos, se fosse fazer uma pergunta, seria trágica. Você leu a Constituição? A maioria ia dizer, não li, nunca vi. E talvez alguns tenham, se fosse honesto, diriam, eu nunca ouvi nada sobre a Constituição, né? Então, mas essa pessoa é candidata, né? Então, realmente, o nível dos candidatos é ruim, o nível da política é ruim, e a política passa a ser desinteressante, porque essas pessoas acabam, quando se elegendo, elas decepcionam o seu eleitor, né? Porque ela promete, por exemplo, que vai fazer o asfaltamento de uma PA. Mas peraí, ela não pode dizer isso. Ela pode pedir ao governador do estado, à Assembleia, trazer a comunidade, fazer uma audiência pública, trazer o olhar do poder público para aquela realidade. Mas ela não pode dizer que vai asfaltar uma PA, porque isso é atribuição do deputado. Ela não pode dizer
que vai abrir uma escola de ensino fundamental, porque isso é competência do município. Se o prefeito quiser, ele não abre, ponto. Mas também não é um pouco um tiro que volta e aí essa para mim é surpreendente, tá? Essa novidade ela é surpreendente. Deputados que não sabem o que vão fazer se eleitos. Sim. Que já é um problema. E na verdade, não é só que ele não sabe o que vai fazer se eleito, é porque ele nem sabe o que ele está fazendo lá. Coisas completamente diferentes. Tem deputado que grava no intervalo para tirar foto e mostrar para os seus eleitores que falou, mas ele não fala na grande audiência, não é verdade? É trágico isso, né? Mas isso é verdade. Né? Deputado que não sabe, Nelson, falar contra, ele não vota contra o governo, mesmo sendo de oposição, porque ele não tem conteúdo para se opor a um determinado projeto do governo. Né? E nós temos um parlamento, e esse é um aspecto importante para mim da política. Né? Eu não sou elitista, não acho que só quem é intelectual deva estar na política. Né? Aristóteles achava que o rei tinha que ser um filósofo, né? Mas acontece que eu não penso assim. Eu acho que a política deve ser de todos. Mas você tem que ter uma massa crítica. A política hoje perdeu muito a sua qualidade. Os debates de quem vê na Assembleia Legislativa do Estado, e eu me dou com todos os deputados, respeito a todos os deputados e deputadas, mas a qualidade do debate político da Assembleia tem sido sofrível. Você não consegue assistir um debate político na Assembleia por mais do que 5 minutos, e quando este debate político aflora, né, passa a ser uma coisa automática a um projeto proposto e a bancada decide por liderança se vota contra ou a favor, e quem está vendo na galeria ou na TV legislativa não sabe o porquê que está sendo contra ou a favor, não conhece aquele debate. Então, isso tem sido muito ruim, não é à toa que o povo não gosta de político nem de política. Né? Então a política passa cada vez mais a ter especialistas em gerir os negócios, os interesses pessoais dos amigos, da família, etc. E está dando no que está dando. Né? E esse descrédito, essa falta de esperança faz com que o eleitor queira votar em qualquer um, faça com que o eleitor vote pela cesta básica, pelaquela pessoa que dá alguma coisa para ele, porque é uma forma de vingança social. Bem, esse cara não vai fazer nada, vai ser mais um, não vai mudar nada, não vai mudar a minha vida, então eu vou votar em quem me dá R$20, ponto. É uma forma de vingança social. É uma forma de vingança social estúpida, mas legítima, né? Do ponto de vista daquele que sofre o resultado de toda essa desorganização do Estado, né? Da ausência de políticas públicas, da ausência do Estado. Então, é uma forma de vingança social que é estúpida, mas é legítima. Pois é, mas eu queria acrescentar, inclusive, porque quando a gente está falando do deputado que não sabe nem o que faz um deputado, e isso aí é um problema para tudo na vida a gente tem prova, né? A gente devia fazer uma prova para entrar, para ver se dava. Primeira coisa, assim. Depois de aprovado, de repente, aí agora sim pode ir para concorrer. Deveria ter um qualify para dizer, olha... Depois vai para o voto exato. Da população. E aí, a gente começou a falar lá da questão dos presidenciáveis, e aí eu preciso remeter. Nós tivemos uma primeira semana de entrevistas com os principais candidatos, depois tivemos já um primeiro debate na TV, e admito que mesmo trabalhando precisando acompanhar, eu não consegui passar de 10 minutos do debate. É muito ruim. Então, assim, se a gente for falar me parece também que também houve uma vontade política de esvaziamento de eleitores, né, de fazer esse debate ser enfraquecido. E aí, vendo as discussões que a gente tem visto aí nas últimas semanas dos maiores cargos do executivo, tá um pouco mais do mesmo, não um pouco isso, assim, e olha com toda a situação. Veja, a gente está vivendo uma situação num país, Nelson, muito grave. Quando um canal de notícias, talvez o mais importante que nós temos, tem lá um canal. Veja o que o presidente tal, ou o candidato a presidente Y, disse, o que é fake news e o que não é. Quando um telejornal institui um tipo de coluna desse, veja o que o candidato disse, se é fake news ou se é falso. Se é falso, se é verdadeiro. Se é fake news ou não. Isso é um descrédito, porque todos os candidatos a presidente, em algum momento, falaram fake news. Ou coisas que não eram bem daquele... Ou que não eram apropriadas, ou eram inadequadas, ou que não era bem isso. Um desencontro. E veja,
todos os temas falados são conhecidos reconhecidamente, né, sabidamente. Né? Talvez se nós tivéssemos, eu e você, aqui nesse estúdio, lá nós saberíamos falar de todos os temas. E os nossos candidatos a presidente não souberam. Então é evidente que o povo se desencanta. Se nós nos desencantamos... Não é um princípio também de olhar assim, não quero. Não dá. Isso aí é um exemplo do país. Se os candidatos a presidente de debate com erros grosseiros, por exemplo, sobre um tema como feminicídio, né, que afeta a maioria dos eleitores, que são as mulheres, 52% dos eleitores são mulheres, e há um erro de abordagem desse tema. Né? Se você vê os presidentes não discutirem economia, desenvolvimento, o que é importante para o país, logística, infraestrutura. E várias outras pautas. A gente for falar rapidamente de pautas pretas, pautas do povo preto, Sim. Que não se sente representado. As etnias. Que você tem quilombolas e afins. Mas também tem um pouco disso. Se a gente vai entrar em determinado assunto, tem um pouquinho desse medo agora de ser cancelado, porque não vou tocar em assunto polêmico, porque posso desagradar alguém e perder esse voto. Mas se você é candidato, você não pode fugir ao debate. Fugir um debate é a próxima pergunta. Não pode fugir ao debate. Você tem que colocar a sua opinião. Agora, o que me chama a atenção não é só fugir ao debate, é não saber o debate. Eu vi no debate de presidente, foi feita uma pergunta sobre a Ferrogrão, né? Que é a ferrovia muito importante para o estado do Pará. Né? Uma ferrovia extremamente... É crucial para o nosso desenvolvimento, não só do Pará, mas de todo o centro-oeste do Pará, para o próprio Maranhão, enfim, para o Tocantins, para a região norte. E um candidato claramente não sabia o que era Ferrogrão, candidato a presidente da República. Então, realmente é desalentador isto. Né? Possivelmente, ele também não saberia responder sobre a Ferrovia Norte-Sul, ele não saberia responder sobre uma política de infraestrutura. E isso é fundamental, porque se eu não tenho isso, eu não tenho mais nada. O que o país precisa é, fundamentalmente, de investimentos na sua infraestrutura, que o capacite a ter uma economia forte e suportar aporte de investimentos internacionais que tenha uma resposta logística do país a esses investimentos. Então, quando você vai para um debate de presidente da República, eu fico reiteradamente desesperado e decepcionado, porque você espera, mesmo que você saiba que não vai ter, mas um debate de alto nível. Aí o que é que tu tem? Um xingando o outro. Né? A política nossa ficou dramaticamente lacerdista. O Lacerda fazia em 50 uma política que era só pelo lado moral. Né? E nós ficamos assim, você é ladrão, eu sou ladrão, todos nós somos ladrão que estamos aqui na frente e o povo vai ter que escolher, na verdade, finalmente, entre vários ladrões, qual é o melhor ladrão para governá-lo. Né? Então virou um discurso moral, não é um discurso de projetos. Né? É um desfile de pessoas e de moralidades e perfis morais dessas pessoas. E a gente não vai muito longe enquanto tiver isso. Se apresenta moral, não tem o que debater depois, não tem o que cobrar do candidato depois, ele não tem proposta. Não tem proposta. Então, aqui, na verdade, você está fazendo um debate de coisas que são importantes. Ninguém nega o debate dos valores. Então, se você é a favor, contra o aborto, se você é católico, se você é protestante, se você defende ou não o casamento homoafetivo, se isso ou aquilo. Mas, amigo, vamos convir que isto não está no centro do debate. Isso não pode mas são pautas necessárias. ser a pauta que vai eleger uma pessoa. Né? Isso não pode. Isso não pode. Isso poderia ser a pauta para não eleger uma pessoa. Por ele ser homofóbico, homofobia é crime. Não é verdade? É por ele ser discriminador com a população negra. Isso deveria ser causa de não eleição. Isso não deveria ser causa de eleição por a pessoa ser homofóbico, por a pessoa ser misógino, por a pessoa não gostar de negros, por a pessoa não gostar de ser nordestino. E isso hoje é causa de elegibilidade. E muita coisa aí é crime, inclusive. E muita coisa é crime. Há uma pauta hoje, há uma normalização de condutas que são tipificadas na lei como crime e que são dados um valor de eleição pelo voto popular. Então nós vivemos hoje uma inversão de valores. Ou uma confusão de valores, misturar algumas questões. Olha, eu vejo que a gente tem que ter
sempre presente a defesa da democracia. Nisso eu fico feliz. Creio que a maioria dos candidatos a presidente da República, e eu vejo que a maioria dos candidatos nossos aqui no estado do Pará também, são pessoas que têm um compromisso com a democracia. Isso é importante. Isso, para mim, talvez seja, em todo esse caos, nessa sopa, o que reste de substância mais importante seja a defesa e o compromisso com a democracia. Porque nunca se pautou no Brasil antes o fim da democracia. E essa é uma pauta que está hoje. Isso é terrivelmente assustador, porque a minha geração lutou pela democracia. Eu fui para as ruas, eu apanhei nas ruas, fui preso nas ruas, lutamos pela Constituinte, pela Constituição, pelos direitos. Eu sempre falo às pessoas que a nossa Constituição não é só bem ordenada, bonitinho, um papel, ou então um meio digital, que está lá, belas declarações. Aquelas declarações custaram vida de pessoas. Né? Eu peguei o fim da ditadura militar e na nossa época já não estavam matando, torturando, mas outras pessoas foram torturadas e perderam a vida para que a democracia chegasse até nós. Tem gente que tem saudades da ditadura. Como é que é esse negócio? Pois é. E pessoas que têm saudade da ditadura e que não têm uma visão crítica do que aconteceu na ditadura. A ditadura, como toda ditadura, tem medo, tem opressão, tem repressão. Não só a repressão aberta na rua, a repressão também dentro de casa, de impedir que você seja aquilo que você quer ser. Né? Então, a ditadura, seja ela de esquerda, de direita, não interessa, ditadura é ditadura. Para mim, ditadura assume um valor também absoluto. Né? Não existe ditadura do bem, não existe ditadura pela melhor moral, né? Não existe ditadura contra a corrupção, não existe ditadura a favor do socialismo, não existe ditadura. Ditadura é ditadura. Né? Então nós temos que repelir fortemente com a nossa consciência qualquer forma de ditadura, qualquer forma que aprisione a sociedade. Porque se eu tenho um ditador, eu tenho alguém que está sobre a sociedade. Né? E eu faço regredir, eu também gosto da história, né? Eu faço doutoramento em história, particularmente na história medieval europeia. Então a luta na Idade Média era para que a lei fosse um postulado que se aplicasse a todos, a começar do soberano. Foi isso que trouxe à luz o Estado moderno. A ideia de que a lei se aplica a todos, de que todos são iguais perante a lei. Isso é muito importante. Isso não é uma formalidade, isso é um conteúdo. Eu posso ser desigual socialmente, mas quando eu me apresento perante o Estado, eu sou igual. O Estado tem que deferir os mesmos serviços a favor de mim como cidadão. Eu sou igual ao outro. Né? Não importa se eu sou rico, se eu sou pobre, não importa de que classe eu seja. E a lei se aplica ao soberano para limitar o seu poder. Isso é muito importante. E o que a gente vê hoje no mundo todo? Uma tentativa dos presidentes, né, a se colocarem acima da lei. Né? E aí você vai voltar àquela ideia que foi rápida, mas foi de uma barbárie terrível na Europa, especialmente na França, do l'État c'est moi, ou seja, o Estado sou eu, é o Estado francês absolutista, foi o momento do absolutismo monárquico e que foi um período terrível de muita violência. Né? E depois veio o liberalismo e a democracia. Então, a democracia ela tem muitos anos, tem muitas décadas, tem muitas centenas de anos, né? E está aí para provar que esse é o melhor sistema que o mundo já experimentou. É imperfeito. Eu tenho uma história mundial de 5.000 anos e tenho uma democracia que tem pouco mais de 300 anos. Então eu preciso ainda aperfeiçoar a democracia. Vão melhorar. Mas eu não quero voltar a antes de... Não é tirando a democracia. Eu não quero voltar à Idade Média, à Idade Antiga, em que a lei era... O rei era a lei. Né? A vontade do rei era lei. Né? O Império Romano tinha uma máxima que dizia isso, né? Rex solubus est, ou seja, o rei, a vontade do rei é lei. Você já imaginou ter uma ditadura em que
quem está no poder, a sua vontade é lei, e os juristas interpretarem aquela vontade como vontade de lei para solucionar um conflito. Quer dizer, então, nós não podemos regredir, nós não podemos aceitar. Eu acho que é uma conquista, a democracia é uma conquista civilizatória e que nós precisamos brigar por ela. E estás falando uma coisa muito interessante no momento também que a gente começa a discutir, e aí, de novo, retomando a necessidade de todos os cargos, do deputado estadual, federal, senador, das casas agindo, no momento em que parece que a gente fica jogando, há quem defenda que as casas não podem se olhar e se fiscalizar, por exemplo. Sim. Né? O que é um completo engano. Sim, nós temos que ter independência, né? O poder, a separação dos poderes, a nossa Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si, mas ela fala a independência. Isso é um valor que nós precisamos recuperar, da independência. Quando eu fui presidente da OAB, eu caí lá um dia assim, outro também, a gente tinha sempre o questionamento, poxa, mas o prefeito é tão amigo da gente, a gente não pode criticar, o governador, o secretário, isso, aquilo, o político X, e eu sempre lembrava, isso não tira a minha admiração, meu respeito pessoal por ninguém. Agora, nós precisamos velar pela independência da instituição e velar pela independência da sociedade. A sociedade também tem sido muito aparelhada pelo poder público. Isso é um ponto importante. Isso não é bom para a democracia. A sociedade tem que ser independente. Sindicato é sindicato. Sindicato é para fazer a luta, para ter a pauta dele. A associação de bairro é para ter a pauta do bairro, da cidadania daquele bairro. Pode ser que o presidente da associação vote no prefeito. Pode ser que ele seja do partido do governador, mas ele tem que sustentar a luta dele de forma independente. Da mesma forma, eu penso, um parlamento. O parlamento tem que ser independente. Ele tem que ter as suas pautas. Hoje o que nós assistimos é um Congresso Nacional que não tem pauta, uma Assembleia que não tem pauta. A pauta é do Poder Executivo. Né? É o Poder Executivo que faz medida provisória, é o Poder Executivo que faz projeto de lei, é o Poder Executivo que dá o dia a dia da pauta das casas legislativas. Isso é, para mim, terrivelmente ruim para a democracia. O Poder Legislativo deveria, em nome da sociedade, pautar o Poder Executivo. Né? E o ideal é que não haja pauta, nenhum paute o outro, o que haja é um concerto, é uma interação, uma capacidade de diálogo independente entre um poder e outro. Isso que é importante. A ideia de freios e contrapesos. Né? Quando se aparelha um poder pelo outro, você não tem freios e contrapesos. O que está acontecendo no país, e que explica em última razão essa judicialização da política e a politização do judiciário, que são duas coisas diferentes, mas interconectadas, é precisamente a ausência de um poder legislativo que tenha mais autonomia. Né? A nossa Constituição, por exemplo, permite revogar leis inconstitucionais. Né? Mas você já viu o poder legislativo revogar uma lei inconstitucional? Não, porque ele não tem autonomia. Então, quem revoga a lei inconstitucional é o Supremo Tribunal Federal. É normal? Claro que é. O que não é normal é que nunca o Senado Federal possa invalidar uma lei por inconstitucionalidade. Todas as políticas públicas são remetidas ao Poder Legislativo. Mas quem tem feito política pública de saúde? Quem tem feito política pública de tudo nesse país? O Supremo Tribunal Federal. Né? Então, a omissão do Poder Legislativo levou a um agigantamento, a uma hipertrofia do Poder Judiciário. Você vê toda hora uma associação vai ao prefeito, o prefeito não dá resposta, essa associação ajuiza uma ação civil pública ou representa para o Ministério Público, o Ministério Público ajuiza uma ação civil pública. E um juiz sanciona um determinado comportamento para aquele município. Aí o prefeito diz assim, poxa, o judiciário está interferindo na minha gestão. Mas se você for ver a causa estará possivelmente na omissão do Poder Legislativo Municipal. Isso
Isso pode ser mutatis mutandis, trazido para o Estado ou trazido para a União Federal. E aqui não está uma crítica pessoal a ninguém, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou falando, lamentavelmente, de um comportamento institucional recente do Estado brasileiro que não contribui com a democracia. E é preciso nós termos, nessa eleição, o nosso voto tem que conduzir para nós termos uma LEPA que tenham deputados e deputadas que tenham consciência destas conformações ou deformações do Estado para que atue no sentido de corrigi-las. É isto que eu acredito. Esta é uma razão também pela qual eu sou candidato a deputado estadual, para que a gente possa, com a nossa experiência e a nossa trajetória, contribuirmos para que a LEPA possa ter um conteúdo dialógico com a sociedade, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, que construa políticas públicas, porque eu também não acredito em políticas públicas construídas pela mão de um juiz, pela mão de um promotor. Por melhor que seja esse promotor e por melhor que seja esse juiz, tem uma coisa que não deixa qualquer política formulada por eles perfeita. Sabe o que é? É que eles não foram eleitos. Quem é eleito é o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Essa legitimidade da soberania popular é que distingue a natureza de um e de outro poder e dá a eles a principalidade para formular políticas públicas. Então nós temos que fazer com que as coisas, o rio volte ao leito normal. O legislativo é para legislar, é para formular políticas públicas, é para cooperar e também para dissentir do governo. Né? Aqui, inclusive, assim, a imprensa precisa contribuir com isso. Né? Às vezes eu vejo um deputado, mas o senhor está divergindo, o senhor é do MDB, ou você não é a favor do presidente, você não é a favor do governador, mas vem cá, e o deputado não pode divergir? Mesmo sendo amigo, mesmo sendo companheiro? Né? A democracia não tem divergência dentro do partido? Tem que ter. Partidos têm que ter de debate. E onde tem debate, tem divergência. Então, dentro da Assembleia tem que ter debate. Dentro da Assembleia tem que ter divergência. Né? Eu não sou uma pessoa conflitiva, longe de mim. Sou um cara que construi pontes. Busco construir pontes. Quem é da sociedade faz uma pauta, reivindica 100 e tem que ter a capacidade de buscar um acordo, de buscar um consenso. Todo líder social tem essa característica de, em determinado momento da luta, buscar um consenso, senão a luta não avança. Ninguém faz luta para ganhar toda a luta. Você faz luta para ter um ganho parcial e continuar lutando e continuar avançando. Né? Eu penso que o legislativo precisa ter essa compreensão de que é possível dissentir, é possível ser independente sem que seja subserviente ao poder governante. Então, quem votar em mim pode esperar um deputado que vai carregar esse valor da independência, que para mim é importante. Eu acho que a coisa mais importante que eu carrego comigo é a minha independência, esteja eu onde estiver, porque acho que a sociedade tem que ser independente do Estado. A nossa Constituição é a primeira na história do país que ela foi escrita. Primeiro você vê na Constituição, quando se abre, a sociedade se organizando. Depois a Constituição começa a falar do Estado. Todas as nossas Constituições anteriores falavam primeiro do Estado, depois da sociedade. Isso não foi uma ideia de forma para ficar mais bonitinha. Isso foi uma ideia de conteúdo, porque a nossa Constituição quis que a sociedade controlasse o Estado. Política pública só tem êxito quando ela tem participação popular, quando ela tem controle social. Uma coisa que tu falaste, e também falou no início, eu estou juntando tudo e colocando num lugar só, que é, mesmo dentro de determinados partidos, você vai ter uma ala mais à esquerda, mais à direita, centro-esquerda, centro-direita. Usar esses espectros políticos como responsável possível para uma não crítica a determinada ação de um gestor, uma cortina de fumaça, no mínimo, olha, vai me faltar a palavra aqui, eu não queria ser deselegante, mas covarde, vai. Sim, omissa, né? Omissa. Sim, eu acho que a gente precisa também ter uma política que se faça num bom nível, né? Num nível elevado. Se não está comigo, é do outro lado. Nós temos uma política muito maniqueísta. Ou você está comigo ou não está comigo. Ou você é da oposição ou é da situação. Né? É uma política que também é feita de uma forma muito, muito baixa, no sentido de que tudo resvala para uma divergência pessoal. Né? Então você vê um debate na Assembleia, rapidamente ele resvala no pessoal. Rapidamente. Ele não consegue
tem muita tolerância. Você vê no Congresso Nacional, que é mais assistido, né? Vai lá, tá, o deputado já xinga o outro, já ofende o outro, já ofende o presidente, alguém do presidente já sai e ofende o deputado. Não há um respeito pelas autoridades. Eu acho que você pode... Para a maioria da população que também não consegue nem botar a discussão nesse mesmo lugar. Né? Exato, e a população não consegue entender isso. Né? Então, acho que você pode ter debate com respeito, você pode ter debate com acatamento, com reverência, né? Com acolhimento do ponto de vista do outro, porque isso também faz parte de quem é democrático. Né? Então, nós advogados, nós todo dia debatemos e divergimos um do outro. Todo dia nós debatemos numa sala de audiência e divergimos do juiz, divergimos do promotor, divergimos do defensor público e nem por isso nós saímos às vias de fato. Opositores não inimigos. Opositores não inimigo. Né? Você vai lá com o juiz vai e diz, pô, essa tese... Né, dá a decisão dele, recusa a tese do advogado, às vezes acolhe a tese do advogado, né? Às vezes faz isso com mais ênfase, né? Às vezes com menor ênfase, mas isso não nos torna nem amigos fidagais porque eu ganhei uma causa, nem inimigos porque eu perdi uma causa. Né? Essa noção de independência dentro do mundo jurídico é um valor que não tem dentro do mundo político, né? De independência e de respeito. Não. Então, a nossa ritualística do processo nos dá o respeito um pelo outro. O juiz respeita o advogado respeita o promotor respeita o juiz e todos se respeitam, divergem, né? Fazem discursos calorosos, mas, ao final, aquece que há uma decisão. E a decisão, dialeticamente e necessariamente, ela é a conciliação dos pontos de vista controvertidos naquele processo. O processo político talvez precise copiar um pouco dessa cultura do debate jurídico para dentro dele, para que a gente, na controvérsia, a gente respeite a controvérsia. Já assuma de partida que nós temos pontos de vista diferentes, controvertidos, e que em determinado momento, né, este processo nos levará a estabelecer um consenso. Né? E no caso do judiciário, é um consenso imposto pelo juiz, que em determinado momento diz, olha, a minha posição é essa. E no processo político, de nós chegarmos ao momento que a gente vai consensar ou vamos à votação, ganhará quem tem maioria. Né? E isso também é normal. Então, eu acho que o processo político brasileiro ele precisa de maior grau de racionalidade, sabe? De ter pessoas grandes nesse debate. Eu acho que isso é um problema também que explica a perda de qualidade da política nos últimos anos. Inclusive porque há incentivo a um lado agredir o outro e nós perdemos grandes parlamentares. Quando você olha no passado recente, no Congresso ou na Assembleia, nós perdemos grandes parlamentares. Grandes parlamentares. Nós mesmo na chamada classe dos juristas, perdemos. Tivemos parlamentares que nós demos à Assembleia, como Zeno Veloso, né, como Itaí Silva, que foi presidente da OAB, secretário de Segurança Pública, deputado federal, doutor Arnaldo Moraes, presidente da OAB, secretário também de Segurança Pública. Né? Então, grandes nomes, né? Deputado Ronaldo Passarinho, deputado Aloysio Chaves, né? Foram grandes parlamentares que já passaram a Assembleia. O mais recente desses juristas é Zeno Veloso. Né? Então, a nossa Assembleia também precisa ser recuperada pela sociedade, pela classe dos juristas, né? Pela intelectualidade. Eu acho que nem todos os políticos precisam ser filósofos, mas alguma filosofia há que existir dentro da política. O que existe hoje é uma falta de filosofia, evidentemente estou falando aqui no sentido de conhecimento. Né? Hoje o que existe na política é a ausência de conhecimento, né? A ausência de intelectualidade, a ausência de uma visão que situe o mundo num plano do debate acadêmico, do debate intelectual. Não que nós vamos fazer diletantismo. Política é realização prática, é razão prática, mas a razão prática não pode prescindir da teoria, de uma visão de mundo, de uma orientação, de um pensamento mais estruturado, mais elaborado. Eu acho que a política readquirindo essas qualidades, nós também vamos ter, Nelson, mais respeito.
Hoje o desrespeito é pela grosseria que tem na política. Como as partes não têm conteúdo, não têm nível, as partes se agridem. E às vezes o povo vê na campanha agora eleitoral, é um xingando o outro. É violência e falta de argumento. É violência política. O que nós vemos é violência política. Né? Então violência política e violência física, de fato. Física, o que é lamentável, que a gente tem que repudiar, né? A intolerância, né? Não pode ser a marca. A política deve ser o local da virtude e da tolerância. Jamais a política pode ser o local da intolerância. Né? A intolerância é a guerra. A política é para evitar a guerra. Né? Então, quando a política falha, tem a guerra. Isso está na história das nações. Então, a política é a arte de negociar, é a arte de buscar o consenso, é a arte de buscar um ponto comum dentre todos os pontos de vista. Isto é a política. Né? Isto é a política. E nós precisamos buscar esse refinamento da política. Espero que os nossos eleitores possam ter esta sabedoria de elegerem candidatos que tenham alguma sabedoria para que a política melhore de nível e a gente se decepcione um pouco menos. Jarbas, eu preciso, em meu nome e em nome da equipe, te agradecer. A gente já está debatendo há 1 hora, não parece, mas a gente já está falando há 1 hora. Então, de verdade, obrigado por sair da campanha e dedicar esse tempo a gente. Foi uma satisfação te receber aqui. Eu queria te pedir tuas considerações finais. Bem, eu quero dizer apenas o seguinte, que nós falamos muito de política, muito de filosofia, mas dizer que a qualidade das pessoas importa. Na segurança pública do Pará, o que mudou fundamentalmente? Não foram só os investimentos, não foram mais recursos, foi o modo de gestão, a qualidade dos gestores. Isso fez com que a segurança pública do Estado mudasse, que todos os índices de criminalidade caíssem, a partir de uma gestão de qualidade, de uma gestão que estabeleceu um modelo, uma nova doutrina, né, uma nova forma de fazer segurança pública. E isso foi feito por pessoas comuns como eu, como o Alame, como o comandante Dilson, como o delegado-geral Rezende, né, que fizemos a segurança pública diferente sob orientação do nosso governador. Isso é o mais retumbante exemplo de que nós precisamos eleger pessoas para deputado estadual que tenham a marca de qualidade, a marca de fazer bem feito a partir do seu preparo, a partir da sua visão diferenciada e qualificada de mundo. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Bom, esse foi Jarbas Vasconcelos. A gente espera, de fato, que esse programa tenha te ajudado a conhecer um pouco mais do candidato. E essa não é a única ferramenta, eu tenho falado sempre aqui. Vai na rede social do candidato, dá uma olhada se o que ele falou aqui, de fato, ele fez, de fato, cumpriu. O que ele falou tem a ver com a realidade, com a verdade dos fatos. Se tem, dá esse voto de confiança, divulga o que ele falou aqui para as outras pessoas. Se não tem, faz também. A gente precisa acabar com essa rede de desinformação, precisa acabar com essas questões que acabam impedindo o voto correto e também ajudar a promover uma política melhor. É isso. E essa é a missão do Pode Parar. Então vamos lá. Obrigado, até o próximo programa.